Eu tô lá na Twitch também jogando Borderlands 2, revisitando esse jogo. Eu não vou começar do começo, porque eu já tô meio que um pouco mais avançado, já tô nível 24 no jogo, então eu não vou ficar começando do começo. Mas se você tiver a fim de ir lá e ver e revisitar esse jogo comigo, eu tô lá. Borderlands é uma das minhas franquias de jogos de tiro preferidas, mas eu entendo que existe uma quantidade considerável de gente que não gosta, talvez simplesmente pelo jogo não ser o que elas estavam esperando, mas também porque surge uma necessidade de comparação com franquias que também são de FPS, também são jogos de tiro, mas que carregam características muito distintas. É realmente difícil falar sobre Borderlands e o jogo a ser comparado ser Call of Duty. Na verdade é exatamente isso que a péssima análise do Wall Street Journal faz, a quantidade insana de vezes que o autor do artigo usa Call of Duty como comparação é simplesmente maluquice. A única coisa que Borderlands e Call of Duty têm em comum é que nos dois tem armas e é em primeira pessoa. É como se eu fosse analisar Elden Ring e falasse, então, esse jogo não é bom porque Zelda, que também é um jogo que tem espadas, logo eles são quase a mesma coisa, é bem melhor. Caralho, não faz o mínimo sentido. Não é ruim usar pontos de referência nas análises, mas é terrível você gastar sua análise inteira falando sobre como um jogo não é outro jogo. Borderlands é extremamente inovador, quase o criador de um gênero muito mais conhecido no dia de hoje e que vem sendo cada vez mais explorado pelas empresas, que é o Looter Shooter. Destiny e Warframe também fazem parte desse bolo, mas o que torna Borderlands diferente deles? Basicamente, o humor, mas vamos começar falando sobre o tal gênero que é inclusive bem novo, surgiu só tem 15 anos. Looter Shooters são híbrido de jogos de tiro com jogos MMO que se baseiam em classes, repetição e loot aleatório de itens. Isso é importante porque esse tipo de jogo costuma ser repetitivo, e esse costuma ser um dos motivos pelo qual eles são criticados. Eu concordo que eles são repetitivos, mas o gênero não está tentando mudar isso. O Looter Shooter se baseia muito mais na experiência online com outros jogadores para explorar o mundo e farmar armas. Vamos olhar alguns jogos considerados Looter Shooters que caminharam para que Borderlands pudesse abrir as portas e correr. Tabula Rasa foi lançado em 2007 e aqui o jogo misturou muitos elementos RPG com elementos que são muito conhecidos no gênero Looter Shooter. Havia missões, criação de personagem, um campo de batalha dinâmico e PVP. O jogo era para ser um assassino de World of Warcraft basicamente, mas eu acho que você não conhece esse jogo, então ele não deu muito certo. Porém, ele conseguiu lançar as bases pelo qual os outros jogos seriam conhecidos. No mesmo ano veio também o pioneiro do gênero, mas de fato também não foi muito popular, Hellgate Londres. Aqui temos um RPG desenvolvido pela Flagship Studios, lançado por ex-funcionários da Blizzard. O jogo já insere spawn aleatório de inimigos e de loot, além do jogo ter recursos single player e multiplayer online. No entanto, com o tempo, os recursos multiplayer foram desativados lá nos Estados Unidos e na Europa. Era interessante a variedade de formas de jogar, você podia ser um mago ou então um atirador, era bem flexível. Além disso, Hellgate se promoveu fortemente como o que agora comumente chamamos de jogos como serviço, o que significa que os desenvolvedores planejam continuar a oferecer suporte e criar conteúdo adicional para o jogo, mesmo após o seu lançamento. Obviamente, cobrando um precinho por isso, de assinatura. Essas são características muito comuns em Looter Shooter hoje. Porém, apesar de Hellgate acertar toda a parte looter, a parte shooter deixou muito a desejar, muito por conta da inexperiência dos desenvolvedores com esse tipo de jogo. Enquanto a Flagship entendia completamente como implementar o combate corpo a corpo no jogo, daí a maioria dos jogadores conseguem utilizar 6 classes dele com bastante precisão, as classes de longo alcance simplesmente não conseguiam entregar um tiroteio decente, o que desagradou bastante gente. Por isso o jogo foi recebido com críticas bem mistas, não foi realmente popular, tanto que a própria Flagship declarou falência, e esse problema seria contornado 2 anos depois por Borderlands. O jogo, criado pela Gearbox, unia o melhor do looter com o melhor do shooter, porque a própria Gearbox já havia feito jogos de tiro antes. Eles são os responsáveis por adaptar Halo Combat Evolved para PC. Borderlands 1 foi um sucesso, a sequência do jogo investe uma quantidade massiva de piadas, tanto nos personagens, missões, diálogos e um visual marcante para fazer sucesso. O jogo tinha tantas piadas em tantos momentos que pelo menos em alguma você realmente iria rir. Isso era importante para dar identidade a Borderlands, para que ele não fosse só mais um jogo de tiro no mercado. Seu visual, muito inspirado dos quadrinhos americanos, era definitivamente o que mais chamava a atenção, tanto negativa quanto positiva. Algumas pessoas preferiam, e ainda preferem, um estilo mais realista, mas o visual do jogo se alia diretamente a todo o tom dele. Se Borderlands tivesse gráficos hiperrealistas, eu acredito que não seria nem metade do que ele foi.
Apesar do tom levemente mais sério de Borderlands 1, Borderlands 2, Pre-Sequel e o 3 abraçam muito uma cultura de memes e piadinhas estúpidas, e eu particularmente gosto muito disso. Às vezes os desenvolvedores conseguem até fazer comentários pertinentes durante o jogo. Por exemplo, em Borderlands 3 existe uma missão chamada Transaction Package, que é uma clara referência e uma grande piada à forma como os jogos se renderam a microtransações apesar de ainda estarem incompletos e serem definitivamente não merecedores de dinheiro adicional do jogador. Na missão você ajuda Claptrap com um jogo de realidade virtual e ao longo dela você pode comprar upgrades que custam só $1. Você pode negar ou aceitar. Se você for até a alternativa de negar os upgrades, o NPC vai falar que o botão quebrou e por isso você agora só pode aceitar. Isso é um comentário importante porque o auge de Borderlands em vendas foi no 2, em vendas e em popularidade, que ainda nasceu em uma época anterior à nossa hoje, porque hoje em dia os jogos online são regidos basicamente por DLCs que completam o jogo, itens que afetam a gameplay sendo vendidos por preços nada camaradas, e jogos que cobram a assinatura do jogador e entre outras atitudes claramente predatórias das produtoras. Você tem as keys em Borderlands que são muito interessantes. A Gearbox eventualmente, acho que até hoje inclusive ela faz isso, ainda disponibiliza através de fóruns e contas nas redes sociais códigos que são pegos por jogadores e dão acesso a uma quantidade X de chaves. Essas chaves servem para abrir um baú que dá itens únicos. Alguns desses códigos também dão skins únicas. É algo que vai diretamente contra a forma como empresas colocam itens únicos aos jogadores hoje em dia, e Borderlands trata de criticar isso. A Gearbox não vende o melhor escudo do jogo por R$30. Se você quiser pegar a porra do melhor escudo do jogo, você vai ter que jogar o jogo. Vender um item específico em Looter Shooter sempre foi muito estranho pra mim. A ideia de comprar um item em um jogo cujo objetivo é justamente farmar algum item, pra mim absolutamente não faz sentido. Outro elemento que eu gosto bastante do jogo é o seu combate. Borderlands fez um trabalho muito bom de diferenciar cada arma, criando marcas para elas que diferenciam a forma como cada uma funciona, porque cada empresa tem o seu próprio tipo, entre aspas. A Jacobs, por exemplo, geralmente tem armas bem poderosas se tratando de dano, mas que não são automáticas. A Maliwan é uma marca que aposta em armas elementais, por isso cada arma carrega um outro tipo de dano além do padrão. Tedwars são armas fracas, mas que ao serem recarregadas são jogadas no inimigo causando dano, geralmente algum tipo de dano de explosão. Os desenvolvedores criaram um micro-universo de empresas para representar as particularidades de cada arma, o que é bem criativo e adiciona bastante ao jogo. O combate é sempre frenético, cheio de movimentação e tal, mas a quantidade massiva de elementos na tela depois de um tempo pode incomodar algumas pessoas. Isso acontece principalmente depois que você alcança um level mais alto e o jogo começa a basicamente cuspir número na sua tela, tipo de 600 milhões de dano, é bizarro. Borderlands 1, mas principalmente Borderlands 2, moldaram muito das características de um looter shooter. Eles entregavam o jogo completo, usavam suas DLCs para expandir o conteúdo e não para completar conteúdo que já deveria estar presente no jogo. A DLC da Tina, por exemplo, para mim é ouro puro, cara, é uma das melhores e mais engraçadas DLCs que eu já joguei no videogame. A franquia dava ao jogador uma ótima experiência de tiroteio, ao mesmo tempo que criava uma experiência divertida e engraçada para quem só queria simplesmente ir lá e farmar, seja offline ou seja com amigos. Era basicamente o melhor dos dois mundos e, como nós podemos ver pela recepção do público, deu bastante certo. Talvez a característica mais impressionante de Borderlands é como ele não se vende para basicamente as formas de ganhar dinheiro que as empresas hoje em dia fazem. Em Borderlands 3 você tem microtransações, mas elas são apenas de skins. Apenas. Se você não quiser comprar, você não precisa comprar. O fato deles realmente darem códigos para os jogadores para eles conseguirem pegar armas melhores é realmente uma prática muito interessante. E o fato deles ainda fazerem isso, mesmo o jogo tendo sido lançado há mais de 10 anos, na verdade 10 anos, é ainda mais impressionante. Mas é basicamente isso. Não esqueça de passar lá na live se você tiver afim, que eu vou estar jogando Borderlands 2, revisitando esse jogo. E é basicamente isso. Tchau.